Ei, futuros exploradores! Vou dizer pra vocês, algumas coisas ainda podem estar por aí, mesmo 2000 anos depois. A Finlândia tem uma instalação subterrânea de armazenamento nuclear projetada para durar 100 mil anos. Imagine um enorme sistema de túneis subterrâneos esculpidos em uma rocha sólida. Eles queriam uma solução que não sobrecarregasse as gerações futuras com a constante vigilância da área. Esse lugar impressionante fica a cerca de 300 quilômetros a noroeste de Helsinki. Os engenheiros começaram a planejá-lo na década de 1970 e segue em construção. Eles querem fechar o local e desativá-lo em 2100. Seu coração será uma pista em espiral que se estenderá por 5 quilômetros, mergulhando para baixo. Para garantir o máximo de segurança, haverá uma série de barreiras múltiplas no local. Estruturas de aço e concreto devem dar conta do recado. As barras de combustível residual ficarão presas dentro de recipientes de cobre com paredes espessas. Esses recipientes ficarão sobre um leito aconchegante de argila bentonita, que incha quando fica molhada. Dessa forma, ela atua como um amortecedor contra qualquer ação geológica e evita qualquer acúmulo de líquido que poderia corroer o cobre. É uma incrível façanha da engenharia e é quase como criar uma cápsula do tempo que resistirá ao teste do tempo. Parabéns ao pessoal que está trabalhando nisso, mesmo que eles não estejam por perto para comemorar quando estiver pronto. Talvez, no futuro, encontrem uma maneira de fazer com que dure mais centenas de anos. Quero dizer, eles começaram a planejá-lo nos anos 70, mas no futuro seria um jogo totalmente diferente. Vamos passar para a Itália. Quando você entra no Panteão em Roma, ele dá um show exatamente como há quase 2000 anos. Agora, vamos voltar um pouco no tempo. Essa estrutura passou por momentos difíceis. O primeiro panteão pegou fogo e queimou não uma, mas 2 vezes. Alguns chegaram a dizer que ele era amaldiçoado. O panteão é uma grande obra-prima com toques de inspiração grega, como essas colunas sofisticadas. Mas o que realmente é de cair o queixo é sua cúpula gigantesca, a maior de concreto sem suporte do planeta. Agora, o propósito original do panteão permanece um mistério. Alguns dizem que era um local de adoração romana, enquanto outros acham que era onde o imperador obtinha sua linha direta com as divindades. O enorme olho no topo, conhecido como óculos, deixa entrar os raios de sol e a chuva. Mármore vindo de todo o Mediterrâneo deu a ele uma aparência elegante, mas o concreto romano fez a mágica acontecer. Depois, temos a impressionante represa Hoover, nos Estados Unidos, uma obra-prima arquitetônica. Os especialistas a projetaram para aproveitar a hidroeletricidade e evitar que a água vá para onde não deve. Essa represa foi construída como uma fortaleza. Aço, concreto e muita atenção a mantém forte. Vamos dar um pulo em Nova Delhi e dar uma olhada no templo Akshardham, embora ele seja muito novo em comparação com as outras estruturas que mencionei. Ele foi concluído em 2005. Ele já tem as características de um edifício que pode permanecer por muito tempo. Durante a construção, várias inovações antigas e modernas foram usadas para garantir sua durabilidade. O próximo na nossa lista dos edifícios mais preparados para o futuro do mundo é o St. Louis Arch, que se ergue no alto do Missouri. Também conhecido como Gateway Arch, é o mais alto monumento feito pelo homem nos Estados Unidos. A Grande Muralha da China. Embora não seja um único edifício, a Grande Muralha é uma maravilha antiga que sobreviveu por séculos. Algumas das suas seções foram reconstruídas nos tempos modernos, mas ainda têm significado histórico e cultural. Esses tijolos podem parecer um pouco esfarelados, mas ainda estão firmes. Depois temos a antiga igreja bizantina, hoje conhecida como Hagia Sophia, em Istambul. Ela ainda parece gloriosa e tem 1500 anos. Ela já passou por muitas coisas, como terremotos. Os arquitetos projetaram a Hagia Sophia em um período impressionantemente curto. Após a conquista otomana de Constantinopla em 1453, Maomé II a converteu em uma mesquita. Ele acrescentou algumas coisas novas, como um minarete e um lustre. Hagia Sophia é uma maravilha arquitetônica única. Sua cúpula principal tem 32 metros de altura e é ladeada por 2 semicúpulas em ambos os lados. Em termos de planta baixa, o edifício é quase quadrado, mas da perspectiva interna parece retangular devido à extensão do telhado por grandes semicúpulas. O interior tem 3 corredores separados por colunas, com galerias acima e pilares de mármore substanciais que se erguem em ambas as extremidades para sustentar a cúpula. Essas colunas são construídas com o mais fino mármore, cuidadosamente escolhido por sua cor e variedade, enquanto as paredes inferiores são adornadas com placas de mármore.
Do lado de fora, há janelas acima das galerias e ao redor da base do domo. Quando o sol está brilhando, seus olhos são levados a pensar que a cúpula está flutuando, porque essas janelas escondem as estruturas de suporte. Não poderíamos ter feito uma lista dos edifícios mais resistentes do mundo sem mencionar talvez o mais famoso e duradouro de todos eles, as pirâmides de Gizé. Elas foram concluídas por volta de 2540 a.C. Elas têm o pacote completo, materiais superiores, engenharia genial e um design que envergonha todas as outras estruturas. Os antigos egípcios eram a favor da construção para a eternidade. Eles acreditavam que a vida após a morte duraria para sempre e, por isso, certificavam-se de que suas tumbas também durariam. Os egípcios colocaram paredes extras e outras coisas apenas por segurança, mesmo que não entendessem completamente as leis da física. Agora, vamos voltar o nosso olhar para o nosso tempo. Será que os arranha-céus podem vencer as pirâmides no jogo da longevidade? O Burj Khalifa, em Dubai, é o edifício mais alto do mundo. Ele possui engenharia e arquitetura impressionantes. Sua estrutura de concreto armado e aço, juntamente com seu design icônico, pode ajudá-lo a resistir ao teste do tempo. É claro que os arranha-céus são muito altos e sofisticados, mas não são tão resistentes quanto as pirâmides. Os arranha-céus modernos também precisam lidar com ventos fortes, quedas de raios e terremotos. Os especialistas ainda não chegaram a um consenso sobre isso. Alguns dizem que, se cuidarmos bem deles, eles podem durar, mas outros acham que eles acabarão sendo demolidos ou abandonados. O veredito, só o tempo dirá. Alexander Rose e sua equipe estão fazendo algo de cair o queixo. Eles estão criando um relógio de 10.000 anos no deserto do Texas. Mas antes de entrarmos em detalhes, vamos fazer uma viagem ao Japão. Lá, eles têm essa fantástica tradição de reconstruir o santuário de Ingu com madeira e palha a cada 20 anos há mais de 13 séculos. O objetivo é preservar as estruturas e passar o trabalho artesanal para a geração seguinte. Mas não vamos parar por aí. Artefatos e edifícios antigos de várias culturas sobreviveram ao teste do tempo, e cada um deles tem algo a nos ensinar. O projeto do relógio se inspira nessas maravilhas duradouras e visa nos incentivar a pensar em nosso futuro de longo prazo. Construir um relógio que dure 10.000 anos não é tarefa fácil. Deve-se considerar os materiais, a localização e os exemplos anteriores de estruturas duradouras. Por exemplo, alguns dos tesouros únicos da história sobreviveram simplesmente porque se perderam e foram encontrados mais tarde. Ir para o subsolo é outra maneira de proteger os artefatos. Os ambientes subterrâneos protegem os itens dos elementos e mantêm as temperaturas estáveis. Mas há um problema incômodo: a água. Ela está sempre tentando entrar sorrateiramente. Os materiais são muito importantes quando se trata de longevidade. Veja bem, tudo envelhece por causa da oxidação, o que significa ferrugem. Portanto, é fundamental encontrar materiais que possam resistir a milhares de anos. A duração real dos edifícios depende das características e da finalidade do edifício. Veja, por exemplo, prédios comerciais sofisticados. Eles têm tudo a ver com compromissos de curto prazo, projetados para durar apenas de 30 a 50 anos. Assim como em qualquer relacionamento, é preciso esforço para fazer algo durar mais. Check-ups, manutenção e reparos regulares são a chave para manter a chama viva.